Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais esse Sarau do Museu. Carme Moreno e Tanuce Cardoso, Poesia Atemporal, Fraternidade. Não beijei aquela mulher, o beijo cansado de ensaiar o sonho secular, o beijo sobre a língua, pedra podre de querer ser, saliva e humus, imã e amanhã. Poema intitulado Desejo, do livro Sobre o Amor e Outras Traições, de Carme Moreno. Um poeta é preso, e sua poesia queimada, e seus dentes quebrados, e sua língua cortada pelo bem do país. Os outros poetas bebem cerveja e promovem debates sobre os rumos da poesia. O poema é Mão de Obra, poema do livro Beco com Saídas, de Tanuce Cardoso. Com estas palavras introdutórias, em nome do Museu da Justiça, é com alegria que fazemos a abertura aqui do Sarau do Museu, com o intuito de promover a leitura de poesia. Realizamos a 25ª edição do Sarau do Museu, Carme Moreno e Tanuce Cardoso, Atemporal Fraternidade, em formato virtual ainda, nesse dia 23 de setembro, às 17 horas e 10 minutos. E essas atividades, elas se dão como desdobramentos do programa do Direito à Literatura, Encontros Literários Interdisciplinares, série de ações que tem como objetivo buscar aproximações entre o direito e as demais humanidades. E nesta edição celebraremos e debateremos a obra da poeta, contista e romancista Carme Moreno e do contista, crítico literário, letrista, tradutor e jornalista Tanuce Cardoso. Tanuce Cardoso é graduado em Direito e Jornalismo, sua poesia está publicada em mais de 10 países, tendo sido traduzida para o inglês, francês, espanhol, italiano, russo, esperanto e romeno. Vencedor de mais de 40 prêmios literários nacionais e internacionais, com participações em dezenas de antologias nacionais e estrangeiras. Tanuce publicou 13 livros de poemas, dentre eles Viagem em Torno de 2000, Prêmio ALAP de Cultura e Prêmio Capital Nacional. Publicou também Exercício do Olhar, de 2006, eleito o melhor livro de poesia pelo Congresso Latino-Americano de Literatura, tendo sido traduzido e publicado com o título Ejercicio de la Mirada, no ano de 2020, em Lima, após o livro vencer um edital do Ministério da Cultura do Peru para a tradução de livros estrangeiros. Publicou também Teia, que é de 2013, Prêmio Literário Narciso de Andrade, e Eu e Outras Consequências, de 2017. Isso entre tantos outros títulos, né? O Eu e Outras Consequências recebeu o Prêmio Manuel Bandeira, da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro, né? Tanuce é membro titular do PEN Clube do Brasil e da União Brasileira de Escritores e da Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. Tanuce Cardoso foi ainda presidente do Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro e participou, nos últimos anos, de diversos festivais internacionais de poesia em países como Peru, Argentina, Bolívia e Colômbia. Em 2021, ganhou o Prêmio Nacional Troféu Rio, outorgado pela União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Carme Moreno é bacharel em Artes Cênicas e licenciada em Educação Artística pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Lecionou até a aposentadoria na sua área de formação, é membro titular do PEN Clube do Brasil, publicou 8 livros, dentre eles Diário de Luas, romance de 1995, finalista da 5ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira. Também A Erosão de Eros, dramaturgia, de 1996. Menção honrosa
no concurso literário Stanislau Ponte Preta, além dos seguintes livros de poemas: De Cama e Cortes, de 1993, Loja de Amores Usados, de 2010, Prêmio Bolsa Incentivo do Escritor Brasileiro, da Biblioteca Nacional. Publicou também de poesia, né, o livro Para Fabricar Asas, de 2015, e Sobre o Amor e Outras Traições, de 2021. Integra mais de 40 antologias nacionais e internacionais, com poemas publicados em Cuba, Argentina e Portugal. Dentre as diversas premiações que recebeu, destacam-se o Prêmio Casa da América Latina, concurso de contos Guimarães Rosa, da Rádio França Internacional, Paris. Também participa hoje conosco do sarau, falando da poesia de Tanucci Cardoso, Ricardo Alfaia, poeta, articulista, ensaísta, cronista e contista, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e em Comunicação Social pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso. Alfaia está presente em cerca de 40 antologias literárias. Publicou os seguintes livros de poemas: Através da Vidraça, de 1982, Sujeito a Objetos, inserido na antologia Rios, 2003, coletânea assinada por 5 autores. Também publicou Frutos da Paixão, inserido em Vertentes, 2009, antologia assinada por 5 autores. Publicou Álbum Sem Família, obra incerta em Quadrigrafias, de 2015, coletânea assinada por 4 autores. E, por fim, Fronteiras em Liquidação, que é de 2016, antologia que reuniu toda a sua produção poética e que conquistou o prêmio Diretoria da UB Rio de Janeiro. O encontro tem ainda a participação do professor e escritor Luiz Otávio Oliani, que falará sobre a poesia de Carmen Moreno. Oliani, que cursou Letras e Direito, em 2017 representou o Brasil no 4º Encontro de Poetas da Língua Portuguesa, em Lisboa. Participou de mais de 200 livros coletivos nacionais e internacionais, possui textos traduzidos para o inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, holandês, romeno e chinês. Publicou 18 livros, sendo 10 de poemas, 3 peças de teatro, 1 livro infantil e 4 livros de contos. Dentre eles, A Vida Sem Disfarce, 2019, Prêmio Nelson Rodrigues da UB, Rio de Janeiro. Ingênuos, Pueris e Tolinhos, 2021. Um Encontro Inusitado, Concordâncias e Divergências, em parceria com Eliana Calisto, 2021. E, neste ano de 2022, o recém-lançado Pandemônio, Diário da Quarentena de um Sobrevivente à Covid-19. Recebeu o título de melhor autor Arpegiano, 2019, pelo conjunto de sua obra. Está citado como poeta contemporâneo na 4ª edição revista e ampliada do livro História da Literatura Brasileira, da Carta de Caminha aos Contemporâneos, de 2022, de Carlos Nejar. O sarau conta ainda com a mediação de Ricardo Vieira Lima, poeta, crítico literário, doutor em literatura brasileira pela UFRJ, editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, a UFRJ, né? E minha, né? Eu que sou o Lemos, eu costumo dizer que afirmo que sou doutor em literatura comparada pela UERJ, né? Apenas para realçar a importância da instituição pública de ensino na formação, né, intelectual, né, do cidadão brasileiro, né? Sou integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária, coordeno aqui com o Ricardo as atividades literárias do Museu da Justiça. Os participantes de nossa audiência poderão conversar depois, né, com os convidados, poderão ler poemas de sua autoria, dos autores, ou de autoria de sua própria autoria, e poderão conversar, então, aqui com os nossos convidados. O sarau do museu prossegue com esse objetivo, que é o de resgatar a história e atualizar a forma das tradicionais reuniões literárias e musicais cariocas, ao gosto da Belle Époque, do Rio Antigo, né?
e que tinha o objetivo, né, de reunir os apreciadores de poesia, de música, né, para ouvir poemas, ouvir canções. E graças à parceria entre o Museu da Justiça e a ESAGE, todos os participantes eles contabilizam horas em seu processo de formação aqui como servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ditas essas palavras, passo a palavra ao Ricardo Vieira Lima. Então, são todos e todas muito bem-vindos. Grato pela presença, né, dos nossos convidados, dos poetas e dos críticos convidados. Ricardo, com você a palavra a partir desse momento. Obrigado, Lemos. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos convidados, ao público que nos acompanha. É uma alegria e uma honra ter aqui conosco vocês. Tanusse Cardoso, amigo de longa data, colega aqui nosso do Judiciário, Lemos. Ele trabalhou aqui no tribunal, foi servidor. Sim, vale ressaltar, exatamente, servidor de longa data. E a Carmen Moreno, professora de teatro, formou-se na Unirio, trabalhava com a minha esposa, que também vai se aposentar agora, Carmen. E também já conheço há um bom tempo, escrevi sobre o romance dela, de estreia, O Diário de Luas, uma maravilha de romance. Na época eu era crítico da Tribuna da Imprensa, anos 90. Ricardo Alfaia, que eu conheci há pouco tempo, já conheci alguns poemas seus, Ricardo, mas ainda não tinha entrado em contato com você, e Oliane é a mesma coisa. Sejam bem-vindos, é muito bom ter críticos aqui para nos ajudar a entender melhor a obra dos convidados. Sendo assim, gostaria de já começar perguntando para o Tanusse e Carmen. Vocês dois são irmãos e poetas. Carmen, você também é prosadora de ficção, e Tanusse, crítico literário, né, além de contista. Como a literatura entrou na vida de vocês? Em alguma medida, um influencia ou já influenciou o outro? E uma terceira pergunta, vocês se leem mutuamente? Quem quiser começar... Começo eu, então? Os mais velhos, de repente, primeiro, né? Os jovens há mais tempo. Bem, gente, boa tarde ao Ricardo, boa tarde ao Lemos, ao Ricardo Alfaia, meu amigão, Oliane, meu amigão, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí vendo, né, acompanhando essa programação. Então, é um grande prazer estar aqui, né, num evento tão importante, já consolidado, né, a favor da literatura, da poesia, da educação, e em tempos tão sombrios. Então, é sempre muito importante. Quero dar parabéns a toda a equipe, ao Jefferson e à Sara também, que fizeram o teste comigo, que eu sou um zero à esquerda, eu estava muito nervoso com esse negócio de tecnologia, mas deu certo, né? A pergunta era se a literatura, como entrou a literatura, não é isso? Como que vocês entraram no mundo da literatura, primeira? Eu sempre respondo essa pergunta dizendo que começa mesmo, a raiz da coisa mesmo, começa lá bem na infância, né? Com os gibis, com Monteiro Lobato e o rádio. O rádio, àquela altura, era a única diversão, né, para um garoto de subúrbio, pobre, né? Mas, principalmente, eu acho que vem do meu pai, José, sempre lendo poemas nas festas, e essa oralidade, com minha mãe também cantando sempre na pia, lavando louça, é uma imagem que fica muito na minha cabeça. Então, acho que essa coisa oral da minha poesia vem daí, vem dessa oralidade que eu via tanto na Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Marinho que Veio, naquela época, como dos poemas lidos pelo meu pai, pelas músicas cantadas pela minha mãe. Então, eu tenho a impressão que o gosto pela poesia vem dessa coisa oral e emocional, que tem muito no meu trabalho, aliás, né? Quando você começou a escrever, Tanusse? Quando você efetivamente começou a escrever poemas? Olha, o gosto pela poesia, o que é poesia, o que é ser um profissional, começou na minha juventude com Vinícius de Moraes. Aí eu me lembro que eu lia muito Vinícius, eu copiava Vinícius, dizia para as pessoas que era meu poema,
Era muito... E comecei a escrever. A gente não sabe como começa a escrever, né? É uma coisa muito intuitiva, muito mesmo que vem de uma explosão, né, dentro da gente. E eu acho que começa nessa época o gosto meu para poesia, lendo Vinícius, depois lendo Drummond, depois lendo Fernando Pessoa, Rilke, os poetas, né, daquela época. Mas eu estou nessa brincadeira desde os anos 70, né, desde o final dos anos 70, 80. Então, eu passei praticamente por todas essas pequenas revoluções, né, e também pela música, né, pela bossa nova, pela tropicália, pelo rock, pelos letristas, poetas dessa época. Então, eu costumo dizer que essas influências construíram a minha voz, a minha própria voz, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que é isso. E a segunda pergunta, né? Em que medida você contribui para a carreira da Carmen? As nossas influências. Olha, Ricardo, eu creio que eu e minha irmã somos privilegiados, porque nós nascemos e crescemos numa família sem muitos recursos, mas tivemos a bênção de termos a felicidade de sermos todos muito unidos, alegres, generosos, solidários, presentes. Então, nós somos uma família que não nega afeto, né? Não nega amor, não nega solidariedade. Então, é lógico que às vezes sai um pouco do ponto, mas depois a gente costura os bordados e fica tudo perfeito, né? Então, nesse ambiente de carinho e respeito, eu e minha irmã não poderíamos deixar de ser um com o outro seres amorosos e respeitosos, né? Eu sou 13 anos mais velho que ela, então é claro que ela me leu antes de eu conhecer a poesia dela, né? A literatura dela é um processo natural, mas temos os gostos parecidos, crescemos na mesma família, como eu disse, vivenciamos, né, as mesmas histórias. Então, tantas dores, né, tanto sofrimento, e você pode agora ver que os nossos temas são praticamente muito parecidos, né? Família, é verdade. É família, é a morte, são as dores das casas, dos amores, enfim. E lógico que hoje em dia eu aprendo mais com ela do que ela aprendeu comigo. Ela se tornou, isso para mim, fico até emocionado, mas para mim é um motivo de muito orgulho. Eu vi aquela menininha crescendo e se tornar uma mulher gigante em todos os sentidos, e a literatura dela é, com certeza, hoje uma das maiores do país, tanto romancista, como contista, como poeta. E isso me deixa muito orgulhoso mesmo, muito feliz por isso. E a gente troca muito, a gente se respeita muito. E é isso, eu acho que a influência a gente sempre tem, e eu tive muita influência dela mesmo, até hoje. Ótimo. E você, Carmen? Agora a Tanusse me deixou emocionada, né? Mas isso é bom. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Boa noite, Ricardo Alfaia, Oliane, o Lemos, meu irmão Tanusse. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E a equipe também que me orientou ontem no teste, porque, assim como meu irmão, eu também sou meio zerada em tecnologia. E eu acho que eu esqueci de falar com alguém, Ricardo Alfaia, Oliane, enfim. Bom, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. O Sarau do Museu é um evento de referência já, e é ótimo participar. Você me perguntou sobre o início, né, a literatura na minha vida. Por esses dias, eu estava respondendo a uma entrevista do Art Cult, né, César Manzolino, e aí, de repente, me surgiu assim, uma resposta assim, tão inusitada que eu falei assim, acho que a literatura surgiu, é muito antiga,
eu sou tão íntima, ela é íntima da minha alma, que eu acho que vem de outras vidas. Bom, eu sou suspeita porque eu sou kardecista. Acho que esse exercício literário, de alguma forma, de diversas maneiras, já me acompanha ao longo de muitas encarnações. Mas, falando dessa especificamente, eu e Thanusse temos esse início, como ele mesmo disse, um início próximo, parecido, né? Minha mãe me influenciou muito, a literatura chegou através da oralidade da minha mãe, né? Nessa encarnação. Antes, eu acredito que sim, né? Através de tudo que a gente enxerga, de tudo que nós absorvemos, porque tudo depois se transforma em literatura. O que a gente vê, o que a gente assiste, o que nos comove, né? Depois vai ser matéria-prima para a literatura. Mas a minha mãe, ela me contava muitas histórias, fábulas, né? Histórias folclóricas, né? A madrasta, que era uma história terrível, mas eu adorava pedir para ela repetir, a menina que havia sido enterrada viva pela madrasta, e tinha uma musiquinha também, eu acho que eu devia ter uns 5 ou 6 anos, eu não me recordo direito, João e Maria, João Ratão e Dona Baratinha e tal, e depois as músicas, e ela contava essas histórias abraçada comigo na cama. Então, essa coisa da literatura e do afeto, reforçando essa minha paixão inicial pela literatura, né? E as músicas que ela cantava, músicas de Dalva de Oliveira, Lupicínio Rodrigues, que Dalva gravou, Lupicínio compôs, Erivelto Martins, Ataúfo Alves e muitos outros. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça. Thanusse está rindo. Mamãe cantava muito essa música. E eu absorvi aquela poesia maravilhosa, eram melodias tristes, letras tristes, mas muito carregadas de qualidade poética. Ela lavando louça e cantando, e eu crescendo com aquela musicalidade, com aquela música, com aquela poesia, né? Atravessando meu dia, minha história. É óbvio que isso marcou a minha criação posterior, né? E inclusive, porque a minha poesia, assim como a do Thanusse, também é muito musical, né? Então, minha mãe cantava e também ela usava muitos ditados populares para educar a gente, né? Ela dizia... Esses ditados, eles me fizeram... construíram a minha personalidade com valores éticos e humanistas. Quem meu filho beija, minha boca adoça. Quem vê cara não vê coração, nem tudo são flores, palavras o vento leva, a verdade tarda, mas não falha. Quando um não quer, dois não brigam, dê tempo ao tempo. Então, ela nos ensinava, e ao mesmo tempo que ela ia formando a nossa personalidade, a minha personalidade, ela ia me passando uma poesia riquíssima, e eu, criança, decifrava aquela simbologia toda, cheia de encantamento, né? E ela também... Desculpe te cortar, mas pelo que eu entendi, tanto você quanto o Thanusse, né, a mãe de vocês foi determinante, né? É uma pessoa que era muito ligada à arte em geral, né? Eu acredito que ela não escrevesse, mas gostava de ler, né? Aqui minha mãe, ó, café da manhã sempre com ela. Vocês estão vendo a foto, eu e ela? Aqui, ó. Ela desencarnou aos 98 aninhos. A paixão e a do Thanusse é de todos nós. Uma pessoa muito sábia, muito simples e orgânica, bonita, né? Ela também recitava Casimiro de Abreu, meu pai também, Augusto dos Anjos, recitava, enfim. E aí chego no ponto máximo. Aos 7, 8 anos, eu entro em contato com a poesia contundente, mágica, maravilhosa do Thanusse Cardoso, né? Um privilégio, eu, menina, já com esse olhar sensível para a poesia, ter um irmão poeta. Eu acho que nada é por acaso. Tudo tem um sentido aí cósmico, enfim. E Thanusse, eu lembro de um livro dele, de capa dura, vermelho, e eu levava aquele livro para a sala de aula, antiga escola primária, para ler poemas
porque tinha uma professora, dona Lídia, linda, muito bonita, mas super severa. Agora, como o ser humano é complexo, ela deixava, ao final da aula, ela deixava a gente se expressar artisticamente. Quem quisesse cantar, cantava. Eu pegava aquele livro do Tanusse e lia, muito orgulhosa por ter um irmão poeta. Então, eu adorava um poema em especial, que era Conversa aos Pés de um Morto. E um trechinho que eu gosto de dizer: pronto, estás aí, podre. A morte te pegou tão de supetão, sujeito, que nem tiveste tempo de vomitar o teu último arroto sobre o teu terno sujo. Um trecho desse poema Conversa aos Pés de um Morto, um poema magnífico que foi posteriormente publicado num dos livros do Tanusse, eu acho que depois ele pode dizer... Viagem em torno de... Viagem em torno de, exatamente. E uma menina de 8 anos, lendo aquilo, exatamente, ouvindo e lendo aquilo, eu fiquei, assim, embora eu não compreendesse a dimensão daquela obra, de alguma forma, ela me chegava, ela me tocava emocionalmente, não diretamente na minha razão, no meu raciocínio, mas era um impacto emocional, um impacto de beleza muito grande, que significou muito para mim. E ele também levava para a nossa casa, em Quintino, no Bocaiúvas, zona norte do Rio, ele levava para eu ler poetas independentes, né? Aí, então, eu entrei em contato com Leminski, Reca Poletti, Cacaso, Nicolas Baer, depois, mais tarde, Leila Mícolis, com quem eu tive o prazer de trabalhar num dos grupos de poesia, junto com o Tanusse também, que a gente participou. Enfim, aí já na adolescência, 13, 14 anos, eu lendo-a e impactada também por aquela poesia direta, crítica, humorada, muitas vezes ácida. E aí, depois, tudo que veio, né, depois disso, né, os poetas todos que me chegaram, e aí eu fui buscando, né, encontrei a Adélia Prado, que me influenciou bastante, Cecília, Drummond, Quintana, Manuel de Barros, Mia Couto, até hoje, Borges, e aí vai. E aí eu me soltei, a MPB Chico Buarque de Holanda, as letras, é um poeta fenomenal. Então, as letras do Chico, toda aquela beleza da obra da Elis Regina, que ela cantava, eu tenho toda a obra dela, aquelas letras. Então, Aldir Blanc, muita gente, eu não tenho como listar. Mas você me fez, eram 2 perguntas, acho que eu me perdi falando aqui, eram 3. Eu tinha perguntado como que está na vida de vocês e em que medida um já influenciou o outro. Sim, se vocês leem mutuamente, quando um escrever um livro, nós o outro... muito. Sempre que eu mando, antes de eu encaminhar um livro à editora, ele passa pelas mãos do Tanusse. Ele é uma referência importantíssima na minha vida, e na minha vida literária, né? Na minha trajetória literária e como pessoa. Então, eu peço para ele ler alguns poemas. Ele acompanha normalmente o processo de organização do livro, aleatoriamente. Tanusse, o que você acha desse poema? Você acha que tem que cortar esse verso? E ele faz o mesmo comigo. Então, a gente se lê profundamente, a gente se acompanha. E antes ele era eu dependia dele e agora há uma troca. E eu, assim, eu fiquei muito feliz porque de uns anos para cá eu consigo também oferecer alguma coisa a ele que tanto me ofereceu em riqueza, né, e me oferece ainda. E aí uma vez o Marcos Vinícius Quiroga, nosso querido que nos deixou na pandemia, infelizmente, ele me ligou e falou assim: Carmen, eu queria que você escrevesse um ensaio sobre a obra do Tanusse para ser apresentado no Pen Club. Aí mas eu não posso, eu não sou ensaísta. Aí ele disse: não tem ninguém melhor que você para escrever sobre o Tanusse. E aí eu aceitei o desafio e escrevi Fragmentos do Humano e do Místico em Tanusse Cardoso. E foi apresentado por mim no Pen Club. Eu pude homenagear esse mestre
irmão, esse mestre pai, que hoje eu sou filha, mas sou mãe também. Mais mãe agora. Sou irmão. Ele, às vezes, é um filho rebelde. Esse texto está publicado? O texto seu está publicado? Está publicado na revista Poesia Viva da UAP. Foi publicado, sim. E depois, mais recentemente, também outra alegria que eu tive, eu fui curadora, juntamente com o Igor Fagundes, de um evento, né, em torno também da obra do Thanusse, Poesia no Centro, Thanusse Cardoso e Outras Vozes, e vários poetas, eu acho que esse evento durou pouco mais de um mês, vários poetas apresentando seus próprios poemas, mas tudo girava em torno do Thanusse, e eu fiz uma surpresa para ele, antes, né, da organização do evento. Eu falei, eu vou criar um curta-metragem falando sobre o Thanusse e sobre a vida pessoal, não só sobre o poeta, mas o poeta e sua humanidade, o poeta e seu cotidiano, né? E eu tenho várias, a gente se encontra, eu sempre fotografo ele, eu fazia muito isso com a minha mãe, fotografo, filmo. Tudo escondido, às vezes. Às vezes escondido, né? A paixão louca mesmo, ele sabe disso, mas ele também é apaixonado por mim, então... Mas, enfim, isso não quer dizer que seja uma harmonia, aquela coisa constante, que isso não existe na vida, tá? Mas a gente acaba se ajustando, se entendendo, divergências fazem parte, né, do crescimento da vida, né? Então, eu fiz o curta-metragem Faces de Thanusse Cardoso, que abria esse evento no Centro Cultural da Justiça Federal. Ou seja, então a gente vem desde lá, desde o Bazar dos Baratos, sempre juntos, eu e ele, foi o Bazar dos Baratos, um grupo de 1981 a 83, que se apresentava em diversos espaços, Thanusse, Cláudio Rodrigues, Mano Melo, Eugênia Loretti, Sandra Bernardo e um rapaz que eu esqueci o sobrenome, Renato. Então, nós tínhamos esse Bazar dos Baratos, eu e Thanusse juntos, né? Depois, Teatrote, que foi já nos anos 90, eu e Thanusse juntos, com a Leila Miklos, Eugênia Loretti, e sempre juntos ali, e juntos na vida, na poesia da vida. É isso. Tem muita coisa para falar, mas senão... Eu queria também falar sobre isso, sobre essa questão que a Carminha falou. Carminha. E é claro que eu também só publico alguma coisa com aval dela, né? Então, eu acho que tudo que eu escrevo, que eu tiver algum tipo de dúvida, ela passa pelo olhar clínico e crítico da minha irmã. E a palavra final, geralmente, é dela. Então, eu tenho muita confiança no que ela me diz. Discutimos diversos pontos de vista com relação, às vezes, a um verso, às vezes, a um título, enfim. É uma honra ouvir os conselhos literários da minha irmã Carmen Moreno. Te amo. Também te amo. Temos que ter uma pergunta. Vamos? Lemos, tem uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com uma dificuldade aqui técnica, a câmera fica congelada aqui, né? Não sei se... Mas a gente está ouvindo. Mas ouvindo, vocês me ouvem bem, né? Bem, Thanusse e Carmen, a pergunta é para ambos, né? Vocês já pensaram em escrever algum livro juntos, ou já fizeram algum trabalho assim, em parceria? Assim, a gente já pensou, né? Estamos devendo isso um ao outro. Ainda não saiu, mas por culpa minha. Eu sou um cara muito atrapalhado com essas questões de tempo, tá tendo um barulho aí, né? De tempo, eu sou muito atrapalhado com o negócio de foco, de sentar para fazer alguma coisa, totalmente diferente dela, que ela, quando diz que vai fazer, ela senta e faz. Eu vou deixando, eu não vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Então, é muito por culpa minha, esse livro não está pronto ainda. Mas logo que sair meu próximo livro, em 2023, quando eu sentar para escrever, a gente vai fazer sim. Tá? E trabalho em parceria, a minha irmã já falou praticamente tudo, né? A gente já fez... Quer dizer, Thanusse, escrita a 4 mãos, publicar algo
A quatro isso mãos. que a gente está querendo fazer. Não sei se a quatro mãos, me parece que a nossa ideia era nós pegarmos algum tipo de tema e cada um fazer o seu trabalho. Esse negócio de escrever a quatro mãos é meio complicado. Não, dividir um livro, não necessariamente escrever um poema junto, entendeu? Sim, Mas assim, sim. A ideia É uma é organização temática. É Nós interessante. pensamos em fazer isso, Tanucci. Temas que nós temos que têm ligação, né? Família, como você mesmo falou, amor, morte, temas mais filosóficos. E aí nós faríamos assim algumas sessões, alguns capítulos, né? Mas com poemas meus e poemas do Tanucci. Isso que nós pensamos. Mas como ele mesmo admitiu, eu estou dependendo dele, do tempo dele. Você está assumindo um compromisso público aqui, hein, Tanucci? Ano que vem sai. Olha, o que você acha disso, Ricardo? Agora eu que vou te entrevistar. Não é uma boa iniciativa? Assim, um tema que Desse projeto. cada um dê a sua versão poética. Isso é muito interessante. É verdade. Seria um livro muito... O som está Ele ruim. compacta um mesmo tempo, né? O meu está ruim? Tá picotando para mim. Melhorou? Melhorou. Então, eu acho que é legal, assim, vozes diferentes, tratando do mesmo tema, né, poeticamente. Seria um livro muito interessante. Eu acho que os fãs de vocês dois iam gostar muito. Vai acontecer, vai acontecer. E quanto a outra pergunta, se temos parceria, a minha irmã já respondeu tudo. Nós estamos juntos desde os anos 80, participamos de vários grupos, né? Com Cláudio, Beramicos, Mano Melo, enfim, Glória Pérez também fazia. A gente tinha um evento lá no Botanique, naquela época, que era, né? Você deve lembrar, a gente fazia muita coisa lá no Botanique. Teve o evento do Centro Cultural, que o Igor Fagundes também foi curador, e essa beleza que ela falou de homenagem a mim com relação ao documentário que ela fez, belíssimo, em minha homenagem. Nós estamos sempre juntos. Estava lá, maravilhoso esse evento. Assistia vários dias. Bom, chegou a hora agora de ouvir os críticos, né? Vamos lá. No caso, poetas críticos, né? Porque ambos são poetas críticos. Vou começar perguntando ao Ricardo, eu posso, só para fechar essa história toda aí, minha e da minha irmã, eu tenho um poema inédito, eu posso ler, que é homenagem a ela? Eu vou ler porque eu falei, não, está na hora de eu ler publicamente, e se chama, obviamente, Amor, para Carmen Moreno, que diz assim: a irmã põe as mãos em meus cabelos e me cura da insônia. Santa terrena que adormece pesadelos, mulher a acalmar os segredos de meus medos. É a dona da madrugada com sua gargalhada que enche os nadas de agoras. Ágora onde oram os galos que movem as manhãs das horas. Água que lava as lavas das mágoas e perdoa a faca que lhe rompe a lágrima. A irmã é poesia que finca os muros da sorte, a hóstia com que o crente engana a morte, a flecha certeira de que o amor é o poema dos que entendem de aço e corte. Sua poesia habita outros espaços e convida à dança bailarinos com asas de pássaros. Nela, peixes lunares luzem transparentes. Há vertigens de nuvens sorrindo e viagens de árvores aladas. Em sua poesia, pedras nunca envelhecem e há sempre um facho de luz nos olhos das palavras. Na delicadeza do maestro a reger seu coro, a irmã me ensina a vida e a eterniza em rimas de afeto e ouro. A minha irmã Carmen Moreno. Beleza, você leu um poema inédito. Eu posso dar uma palavrinha?
Lindíssimo esse poema, meu irmão, muito lindo. Muito obrigada. Obrigado, você merece. Foi combinado, mas não foi combinado. Eu separei um inédito para dizer, e é um inédito que eu fiz para ele. Eu posso ler? Pode. Posso. Claro. Tanúcio recentemente saiu de Copacabana, ele morou durante muita vida, depois que ele saiu de Quintino, né, onde morávamos, ele na infância, né, ele foi morar em Copacabana, e eu também já morei com ele em Copacabana, agora moro no Flamengo, enfim. E ele recentemente foi para São Pedro da Aldeia, morar lá. E eu escrevi para ele, quando o irmão mudou de endereço, Copacabana foi feliz. Da janela, o poeta cantou por vinis as vozes do seu tempo, salvou estrelas espremidas pelos prédios, tropeçou em camelôs, blasfemou buzinas, benzeu da sacada suas noites insones, sofreu os gemidos sem rostos do breu, bebeu gargalhadas nos bares, correu com seu cão nas areias sujas de sol, arrastou-se por seus carnavais, sobreviveu aos seus arrastões, brindou os seus fogos de artifício, lançou no mar lírios da paz, pacificou-se na profusão de oferendas, flertou com suas luzes e porões, seus poemas prontos, deitou nos versos a solidão de suas putas, perdeu e ganhou sonhos nas suas calçadas de pombos, turistas e cantorias, casou-se e morreu com seu amor, reluzindo na rebentação. Amou seu mistério, sua aura suburbana, sua loucura de cidade mista e desumana, sua doçura urbana. Obrigado. Beleza? Demais. Muito legal, cada um falar um poema inédito para o outro. Já valeu a live aqui. Tem combinado, não combinado. Bom, vamos passar a palavra agora para o Ricardo Alfaia, que vai falar um pouco sobre a poesia do Tanúcio. Ricardo. Tá certo. Antes de tudo, quero expressar meus agradecimentos pelo convite a você, Ricardo Vieira, ao Vanderlei Lemos, aos organizadores do evento, ao Museu da Justiça, nas pessoas de Sara dos Santos Machado e sua equipe. Meus cumprimentos também aos amigos e companheiros de jornada literária Carmen Moreno, Tanúcio Cardoso e Luiz Otávio Oliani. Grato, por fim, àqueles que aqui vieram nos ver e ouvir. Como você disse, Ricardo Vieira, eu vou falar um pouco da poesia de Tanúcio Cardoso, que é uma poesia transbordante, né? Não só a dele, como a da Carmen, né? Como a gente acabou de ver agora. Né? Então, eu fiz uma espécie de não é nem uma crítica, um ensaio, são colagens, pedaços, falando do trabalho do Tanúcio. Então, vamos lá. Desde o começo, o Tanúcio se destacou pela qualidade, bem como pela força e originalidade. Boca Maldita, por exemplo, título de sua segunda obra em livro, constitui um nome tão forte quanto ousado. O título se relaciona à intensa atividade do autor no contexto da então chamada poesia marginal. Porém, todos que acompanham a poesia de Tanúcio Cardoso concordarão que o livro Viagem em Torno de constitui um divisor de águas na trajetória poética do autor. E esse volume surge em 2000, ano que também pode ser considerado um marco na história humana. O poeta Salgado Maranhão diz no prefácio a esse livro: já neste Viagem em Torno de, Tanúcio Cardoso muda o tom. Viagem em torno de significa viagem em torno da morte. A morte, não tanto no sentido abstrato, filosófico, mas a morte concreta, sentida na carne. O melhor exemplo do espírito desse livro se acha presente na quarta capa do volume, o poema As Mortes. Trata-se do mais conhecido e divulgado desse livro e um dos mais referidos do conjunto da obra do autor.
vale a pena lembrar. Estou aqui, né, porque para intermear, né, entremear. Por favor. Pois não. Esse poema é muito forte, eu gostaria de ouvir a voz do Tanussi, se você não se importar. Não me importo, pode ser. Ele está Tanussi. falando poema aí? Para eu falar? É. As mortes. Quando o primeiro amor morreu, eu disse, morri. Quando meu pai se foi, coração descontrolado, eu disse, morri. Quando as irmãs mortas, a tia morta, eu disse, morri. Depois, a avó do norte, os amigos da sorte, os primos perdidos, o piquinês, o siamês, morri. Estou vivo. A poesia pulsa, a natureza explode, o amor me beija na boca, um Deus insiste que sim. Sei não, acho que só vou morrer depois de mim. Uau! Obrigado. Desculpe, Xará, mas ele fala esse poema com uma verdade, uma força tão grande que não tem como. Claro. O autor sempre fala melhor o seu próprio poema, né? A gente, quando fala, faz o possível. Nem todo autor. Tanussi, além de grande poeta, ele também sabe dizer poesia como poucos. Não, isso é verdade. Bom, então, voltando aqui. Curiosamente, esse poema, quer dizer, que acabou de ser lido pelo Tanussi, do ano 2000, lembrou-me um recente, de abril de 2021, ainda inédito em livro, que o Tanussi fez e recitou no sarau virtual da Casa Amarelinha, organizado pela poeta e designer Rose Araújo. Para quem assistiu o sarau, foi um momento impactante. Por sinal, para quem deseja conhecer o trabalho, chama-se Ad Infinitum. E a performance de Tanussi pode ser apreciada, e aqui eu cito a página, Rose_Araújo_poeta. Né? E nessa página tem vários poemas do Tanussi, inclusive. E tem esse aí. Né? E eu faço aqui, então, um comentário. Esse endereço que eu dei é no Instagram. Tá? O que faz muito sentido... Em Ad Infinitum, o poeta exibe nada menos que a luta da vida pela própria vida, o que faz muito sentido nestes tempos pandêmicos e quase apocalípticos. No poema, Tanussi relata as inúmeras tentativas de cerceamento da vida, bem como a teimosia e a reação dela, da vida, contra seu extermínio. Num curto discurso belo e categórico, o poeta afirma ao final 5 vezes de braços erguidos. Não vou conseguir fazer igual, mas vou ler aqui. A vida toca os tambores. 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 Seja como for, após viagem em torno dele, Tanussi Cardoso se firma na produção de poesia de densidade reflexiva. Percebe-se muito ainda da dicção de alguns dos poemas de Beco com Saídas, livro anterior de 1991. Porém, há praticamente o abandono de imagens escatológicas, como havia no Beco. Somem também cenas exasperadas, como a de copos de vinho arremessados às paredes. Fala-se bem menos em faca, vidros, corte e sangue. Podemos dizer que, a partir daí, o exercício do olhar do poeta se dirige a outra espécie de busca. E, ao contrário do que ocorre em Beco com Saídas, o poeta se mostra bem mais reconciliado com Deus, seja lá o que Tanussi entenda ou imagine por esse termo, pois que o poeta é assumidamente budista. E nada tão simples. Um bom poeta como Tanussi raramente será completamente um celebrador da vida. Afinal, para um poeta feito ele, se um poema for bom, pode até entrar no livro contradizendo a fala de um outro. Assim, já na sua mais recente obra, Eu e Outras Consequências, de 2017, dirá o poeta no primeiro verso do diário, na página 66,
volto a suportar o mundo. Convenhamos que suportar não é exatamente celebrar, como faria no poema posterior de 2021, ad infinito, conforme vimos. De toda maneira, a cada novo livro lançado a partir do ano 2000, mais Tanucy Cardoso se esmera numa linguagem esteticamente elaborada, por mais difícil e doloroso que fosse o tema. É o que se vê, por exemplo, em Carne Serena, prefaciado por Carmen, livro de 2009. Nele, a intensidade dos sentimentos é tão forte que o poeta se expressa além dos limites e permissões do verso, adentrando pela prosa. Porém, tudo é realizado numa linguagem tão rica que, de algum modo, o equilíbrio psicológico é recuperado, ou pelo menos serenado, conforme sugere a ironia do título. Um corpo sereno é um corpo morto. Nesse livro, um requiem ao poeta Márcio Carvalho, precocemente falecido, a obra termina por conseguir resgatar a vida em seus mínimos detalhes de luz e sombra. E não é dizer que a força da linguagem Tanucy se faça pela prática de uma poesia sempre medida ou comedida, repetindo formas e fórmulas, maneirismos, não. Em todos os livros dele, tanto encontramos poemas curtos, enxutos, diretos, despojados, quanto a textos longuíssimos, inclusive de poesia em prosa, como aconteceu no Carne Serena. Por sinal, dividir um longo poema versificado em inúmeros cantos, numerados por algarismos romanos, é outra das práticas estéticas de Tanucy. Em Do Aprendizado do Ar, 2009, obra bilíngue espanhol-português, temos um bom exemplo no belo poema Sobre o Nome das Coisas, dividido em 11 cantos. E essa questão relacionada aos nomes das coisas é antiga em Tanucy. Já em Boca Maldita, 1981, o assunto aparecia no curtíssimo Substantivos, um poema que trata exatamente da questão do significante em relação ao significado. Falando nisso, a atração de Tanucy pelos conceitos da linguística se revela também no título Dos Significados, livro que tive a satisfação de prefaciar. Porém, como digo no prólogo, apesar do título, Dos Significados não configura propriamente um livro de semiologia em verso. Por outro lado, nesse livro e em outros, podemos dizer que a Tanucy sempre interessou não apenas a busca do invisível, mas também do indizível que resida no silêncio. Como se pode ver, há muita riqueza a ser encontrada por aquele que busque conhecer a fundo a poética de Tanucy Cardoso. Para encerrar, insiro aqui um dos poemas que mais aprecio dele. Se quiser que ele leia, também pode. É o poema O Transcendente do Aprendizado do Ar. Esse trabalho surge primeiro em Exercício do Olhar. Depois, reaparece em 2008 entre os 50 escolhidos. Por fim, dele se origina todo um livro de edição bilíngue e belíssima, intitulado Del Aprendizar Revelar, do Aprendizado do Ar, em 2009. Com a leitura dele, encerro a minha exposição. Leio eu ou leio o Tanucy? E decidam aí. Não, Ricardo, vai ser uma honra ouvir você falar, por favor. Tá bom. Tomar até um gole d'água. Do Aprendizado do Ar. Um dos poemas mais lindos que eu já vi na vida. Né? Imaginemos o ar solto na atmosfera. O ar, inexistente à luz dos olhos. Imaginemos o ar sem sentido, sem o sufocante cheiro de abelhas e zinabre. O ar sem cores e fronteiras. O ar sem o céu. O ar de esquecimentos. Imaginemos fotografá-lo, fantasma sem textura, moldura inerte.
quadro de sugestões e aparências. Imaginemos o ar, paisagem branca sem o poema, vácuo impregnado de Deus. O ar que só os cegos veem, o ar silêncio de bar. Imaginemos o amor, assim como o ar. Reitero meu agradecimento a todos. Belíssima leitura, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo trabalho que você teve em reler, né, minha obra. E eu só tenho a agradecer mesmo ao teu carinho. Eu queria também dizer que nesse meu livro último, Eu e Outras Consequências, o Ricardo Alfaia teve um trabalho imenso. Muito obrigado, Eliane. Um trabalho imenso comigo. Nós ficamos praticamente um ano, porque ele é um dos grandes revisores que eu conheço, um dos maiores. E eu pedi uma revisão para ele. Depois eu falei, não, só a revisão não. Nós vamos discutir todos os poemas possíveis. E nós discutimos quase um ano, não foi? Eu tenho toda a nossa discussão por e-mail, que é um dia eu acho que dá até para publicar. Foi uma crítica tão respeitosa do Ricardo, e a discussão acho que foi altamente literária por cada verso, por cada coisa discutida, que eu um dia tenho essa vontade de publicar essa nossa discussão literária que partiu de uma revisão de um livro. Foi o livro Eu e Outras Consequências. Se tem algum mérito, um dos grandes méritos foi ter o Ricardo Alfaia me ajudando, com certeza. Agradeço aí a sua opinião a respeito. Foi mesmo. Obrigado, Ricardo. Esse seu depoimento sobre a questão dos bastidores, né, de uma obra, e ainda mais essa obra, né? Eu e Outras Consequências é um livro importante dentro da sua trajetória, saudado pelo Afonso Romano de Santana, tem poemas maravilhosos ali. Então é muito interessante ver isso. Acho que vale a pena mesmo publicar o resultado, né, dessas conversas. É um processo em construção, né, da obra. Eu não sei se o Lemos vai ter que sair, né, Lemos? Parece que tem um compromisso, né, Lemos? Meus caros, eu quero pedir perdão a cada um de vocês. Hoje, excepcionalmente, tinha combinado com o Ricardo, ele conduziria os trabalhos até o final. Né? Esse nosso encontro está sendo gravado. Hoje não poderia prosseguir com vocês até o final, mas um prazer, uma alegria reunir esse time aqui de literatos. E eu vou fazer aqui uma pergunta, né, para introduzir a fala do Otávio Oliane, né, e já me despeço de vocês aqui com um certo pesar e sou muito grato por essa possibilidade aqui desse encontro. Meus caros, então aqui, meu caro Oliane, você também acompanha aí de perto, né, a poesia da Carmen Moreno. Eu gostaria que você nos falasse então um pouco sobre a obra poética dela e que vem sendo... vem escrevendo, vem publicando poemas desde a década de 1980, né? Um autor aí de longa data, né? No convívio com a literatura. Então, queremos ouvir as suas palavras agora. Obrigado, Lemos. Boa tarde, quase boa noite a todos. Saudações aos coordenadores, ao Vanderlei Lemos, Ricardo Vieira Lima. Saudações a todos, a Sara, a todos que participam aqui da mesa, nosso querido Ricardo Alfaia, nossos homenageados, Cardoso e Carmen Moreno. Saudações também a todos que estão, os internautas que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que ainda irão assistir o evento oportunamente. Carmen Moreno é, sem sombra de dúvida, uma das grandes vozes da literatura brasileira contemporânea. Não há dúvida alguma disso. Teve a sua carreira iniciada, como foi dito anteriormente, na década de 80, né? Em 81 participou desse grupo fantástico que foi o Bazar dos Baratos, ao lado de grandes nomes exponenciais como o próprio Tanucci Cardoso, Mano Mello, Cláudio Rodrigues, Sandra Bernardes, Eugênia Loretti, o Renato. Embora ela não tivesse livro publicado naquela época, ela só lançou em 92 o seu primeiro título, que foi De Cama e Cortes, pela UERJ, num projeto chamado Poesia da UERJ. Participou de várias antologias, trilhas poéticas, da Edições Trote 86, e também teve uma publicação artesanal que foi Rubros. Em 1985,
além de Beijo de Cobra, de 86. Como eu frisei, então, Carmen é uma autora completa, uma poeta, uma intelectual, uma escritora que se dedica à extensão da palavra, porque ela vai do romance, ela percorre o conto, ela vai ao teatro, à poesia, além de todo o seu trabalho no magistério, como professora e também como educadora. E aqui hoje nós tratamos sobre poesia, a temporal fraternidade. Temos uma autora de grande verve linguística e que mergulha com um olhar profundo e único sobre os grandes temas da literatura de todos os tempos: o amor, a morte, a solidão e o fluxo do tempo. Isso quer dizer que em qualquer lugar do planeta onde haja, enquanto houver ser humano, enquanto houver pessoas escrevendo, pensando, todos os escritores, todos os intelectuais vão escrever, vão trabalhar com esses 4 temáticos. Recentemente, no dia 19 de março de 2022, foi publicada uma resenha de minha autoria na revista Germina, Revista Literatura e Arte, sobre o livro mais recente de Carmen Moreno, que, na verdade, é sobre o amor e outras traições. Uma belíssima publicação da editora Patuá, né? Sobre o qual eu falarei oportunamente. Eu não vou, teoricamente, falar sobre a resenha em si, mas vou fazer um rápido percurso sobre a obra poética de Carmen Moreno. E uma digressão para iniciar os trabalhos, falando sobre o seu livro de 2010, publicado pelo selo da Futurarte Multifoco, que vem a ser Loja de Amores Guardados. Na 4ª capa deste livro, nós temos que a professora Helena Parente Cunha sinaliza, abro aspas, a dor que desliza pelos versos é quase silenciosa. Sangra, despedaça, invade a página. Fecho aspas. No prefácio à obra, a nossa querida Astrid Cabral levantou o ideário de Carmen Moreno com 4 grandes características fundamentais de sua obra: o domínio linguístico, a meditação sobre a palavra literária, ou seja, o fazer poético, a metalinguagem, o desassombro e a crítica literária. E aí, quando eu falo do desassombro, eu fui até o dicionário de alemão buscar uma palavra que vem a ser o Unheimlich, que é o estranhamento. Então, quando nós lemos alguns poemas de Carmen Moreno, nós percebemos um estranhamento, justamente aquele estranhamento que Kafka provocava nos seus leitores quando da Metamorfose, ou seja, os poemas de Carmen provocam um sentimento de beleza, de indignação, de contemplação, de maturidade poética nos seus leitores. E a 4ª característica é a atitude crítica. A atitude crítica que está conjugada justamente com a questão do desassombro, com a questão do estranhamento. E eu selecionei alguns fragmentos de poemas da obra de Carmen. Não são poemas inteiros, são fragmentos. Abro aspas. Há que se enxergar a dor com lupas, sangrá-la até libertar o sorriso soterrado. Abro aspas. Amor é mais que afogamento, é alvoroço. Fecho aspas. Abro aspas. A palavra estirada na página só pode me oferecer o risco do voo. Fecho aspas. Abro aspas. O tempo é um moleque que me encarde os cabelos. Fecho aspas. Abro aspas. Hoje estou amarga. Todos os mortos estão aqui. Ver morrer é morrer-se. Fecho aspas. Abro aspas. O que há sob a inquietação do silêncio? Fecho aspas. Abro aspas. Tenho minha mãe entre as pernas. Há anos tento pari-la, parti-la de mim. Fecho aspas. No livro Para Fabricar Asas, publicação da Ibis Livros de 2015, a professora e escritora Raquel Naveira cita um convite que Carmen Moreno faz a nós, enquanto leitores que somos de sua obra. Ao rememorar a figura do mito de Ícaro, Carmen nos convida para um voo. Trata-se de uma viagem sobre tempos e assombros. E é possível viajar pelo interior através de um lírico firme e contundente. E através desse
eu lírico contundente, Carmen mergulha no íntimo de um passeio através de beijos e lembranças, a dor da solidão, do duro abandono, da família, das fendas, das rupturas. Todavia, esse olhar não fica preso apenas ao interior, ao ego, ao imo. É um olhar que transborda, que vai até o externo e que observa o que está à volta, aquilo que está no entorno da poeta. Trata-se do olhar de Carmen sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre tudo aquilo que a assusta, sobre tudo aquilo que a atordoa. No que se refere ao estilo da autora, Raquel Naveira exalta uma rica carpintaria verbal, através de um jogo inteligentíssimo de intertextualidades, rimas, figuras de linguagem, com a presença de aliterações, metáforas, prosopopeias, entre outros poemas, entre outras características, entre outras figuras, no caso. E um poema deste livro, Remorso. Onde enterrar os beijos que não dei e quis? Que luto lavará a dor do amor que não fiz? Também selecionei aqui o poema da página 52 desse belíssimo livro que é Para Fabricar Asas, que é o poema que dá título ao livro. Lixar o excesso do amor, o lixo do querer, deixar o amado ser, que tanta raiz é arma dura, abraço de fechadura, tentar algemar o vento, no amparo em demasia, algum dia desamparo e desalento, lixar o excesso de amor, podar o medo de perder, curar a sede excessiva de ter, deixar o amado ser. Neste belo poema, Carmen nos ensina que o amor trabalha com o ser e não com o ter. O outro ao nosso lado não pode ser uma propriedade, jamais. É justamente o amor é essa comunhão, essa dualidade, é justamente esse entrelaçar de afetos e de sentimentos que Carmen Moreno trabalha através do seu belíssimo poema Para Fabricar Asas. Em outro texto do livro, na página 73, chamado de Divagações sobre Desumanidades, Carmen Moreno utiliza a poesia como uma arma para denunciar os sustos provocados pelo homem, ou seja, tudo aquilo que atordoa, tudo aquilo que gera indignação, que gera asco, ou seja, o míssil portátil, a guerra, a miséria a céu aberto, a fome ou a grife, a desigualdade social, a proliferação do ódio, entre tantas outras mazelas. Aqui a poesia serve como um mecanismo de defesa, ou seja, a poesia é uma arma através da qual o eu lírico mostra uma forma de insubordinação em relação ao estado em que nos encontramos. E com relação ao livro mais recente de Carmen Moreno, Sobre o Amor e Outras Traições, é importante dizer que, assinalei na resenha, que os versos são fortes, contundentes e capazes de mergulhar na psique humana. Assim é essa carioca, jornalista e escritora. Assim a jornalista e escritora Cecília Costa escreveu sobre a obra de Carmen Moreno. A poeta, pelo que se depreende dos seus poemas, enfrenta a vida de peito aberto. Carmen nada tem na realidade de pombo, pardal ou rolinha. Muito pelo contrário, cruza o horizonte, relampeja e nos faz ouvir a voz sanguínea de trovão. Eu intitulei essa resenha abro aspas, do gigantismo de Carmen Moreno, a liberdade da mulher no ser e na criação. Era uma tentativa de entender a grandeza, de entender a beleza, de entender a suntuosidade dessa poesia, que não pode ser analisada em 10, 15 minutos, ou seja, num tempo exíguo. Ou seja, é uma poesia que vai muito além das possibilidades e sempre provocará múltiplas leituras. E a professora Constância Lima Duarte, doutora em literatura brasileira pela USP,
professora da Federal do Mato Grosso, da Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado pela UFRJ, exaltou a importância de Carmen Moreno na literatura de autoria feminina, através da grande renovação linguística que promove, sendo que a professora Constância exaltou 3 linhas mestras: a sensualidade, o sensível trabalho vocabular e a militância. E aqui presente, o nosso querido crítico, poeta, o nosso poeta, contista, crítico, letrista, jornalista também, Tanúcio Cardoso, assinalou o prefácio do livro como o amor como traição ou superação, ou as artes da paixão e da palavra. Para Tanúcio, a poesia de Carmen Moreno, questionadora, que não se conforma com o mundo do jeito que ele é, seja a flor ou seja a faca, a paixão de Carmen é visível pela palavra. E aqui alguns fragmentos de poemas, de versos significativos da obra de Carmen neste livro mais recente. A verdade é líquida, escorre pelas fendas das fachadas, nada detém seu corre por dentro. O amor não sofre, umedece a pena para assinar o desenlace. O amor morre todo dia, na comunhão ácida das salivas, no silêncio eloquente dos corpos, na saturação dos sons, na separação das sílabas. Espero a próxima dor quase pronta. Feito amanhã, o cartão de ponto, o pão inequívoco. Sobre o texto de Tanúcio, né? E aqui vamos recordar essa belíssima leitura que o nosso Tanúcio Cardoso fez do seu poema As Mortes, né? Ricardo Alfaia também comentou maravilhosamente bem. Só para fazer aqui um ponto de intertextualidade, um diálogo entre Tanúcio Cardoso e também Carmen Moreno. Enquanto que, se Tanúcio diz, sem não, acho que só vou morrer depois de mim, Carmen Moreno diz que o seu eu lírico morre, mas sem alarde nas janelas. E, abro aspas, só Deus provou a dor plena. Seu lirismo drástico, intransferível, inadiável, fecho aspas, com aquela partida. Mais um fragmento de Carmen Moreno. Não tenho âncora no passado, nem como pão requentado na mesa do amanhã. Ou ainda, o tempo lava os ponteiros dos segundos. Arriscar é ser mais que o medo. Medo é a coragem de costas. A porta do fim dá num beco inusitado, repleto de recomeços. O certo é que nunca se sabe o que amanhã assina, e a sorte é o não saber. Passos esparsos distraem a solidão das calçadas. Idiotismo, bares, casas, quartos de hospitais. O futebol traz a infância, a melancolia dos rádios de pilha. O domingo é uma agonia. E aqui eu aproveito para fazer um corte, né, nessa pequena leitura a respeito da obra de Carmen Moreno, para exaltar aqui um conjunto de poemas que julgo de extrema relevância no seu livro mais recente, que vem a ser justamente o conjunto de poemas intitulado de Quarentena, Escritos na Pandemia, ou O Vírus, ou Relatos da Clausura. Conjunto esse inscrito nas páginas 91 a 94. Isto porque o eu lírico não ignorou o quadro vigente relativo à pandemia da Covid-19 no Brasil. Ou seja, durante a elaboração do livro, Carmen não teve, né? Era praticamente impossível uma grande artista do quilate dela em deixar passar em brancas nuvens um tema tão cruel, um tema tão difícil, uma situação tão pesarosa pela qual todos nós passamos. E aqui a literatura foi, portanto, a saída em meio à reclusão involuntária. Pois o pedido era, não quero que me roubem mais os meus, fecho aspas. No capítulo 5 do livro, Outras Traições,
Nós temos aqui uma nota interessante, porque é nesse momento que a Carmen se revela extremamente social, se revela uma poeta plenamente preocupada com questões importantíssimas que não podem deixar de ser ditas jamais, têm que ser trabalhadas. E a poesia é a arma que ela utiliza justamente para poder falar sobre esses temas. Então, nós temos aqui que o Carmen Morena faz um grito contra a hipocrisia social, contra o feminicídio, contra a homofobia, contra o racismo, contra as agressões sofridas pelas mulheres, contra o desrespeito masculino em relação ao corpo feminino. Ou seja, as traições se mostram presentes. E há, nesse conjunto, 6 fortes poemas nos quais preponderam temas com textos alusivos à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em uma emboscada em 14 de março de 2018, e a figura de Maria da Penha, uma mulher que sofreu violência doméstica e que lutou na pele pela condenação do agressor, tornando-se aqui um exemplo, né, de luta pela igualdade entre as mulheres. Em suma, ler Carmen Moreno é fundamental para compreender como a poesia é importante para a construção de um mundo mais igualitário, mais humano, mais fraterno, com respeito às mulheres em todas as searas da vida. Essas palmas para uma rápida digressão e uma rápida... Ricardo, olha, eu estou muito emocionada com a sua análise, Oliane. Você também grande poeta, escritor, contista, que eu acompanho, gosto muito da sua literatura, e como crítico literário, falando sobre o meu trabalho, me emocionou muito. Você situou, né, destacou coisas tão importantes e surpreendentes, que às vezes o crítico enxerga algumas coisas que o autor nem percebeu. Enfim, muito obrigada mesmo por esse carinho e por você ter se debruçado sobre a minha obra para escrever essa análise tão bonita. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Se me permite fazer 2 observações, pesquisando aqui na biblioteca sobre a obra de Carmen Moreno, é importante dizer que a obra que ela produz está sendo reconhecida aos poucos. Isto porque participa desse belíssimo volume, Antologia da Poesia Brasileira, que é uma antologia organizada por nossa saudosa Olga Savary. Também nós temos aqui uma análise dos contos de Carmen Moreno, nesse livro Quem Conta um Conto, Estudos de Contistas Brasileiras Estreantes nos anos 90 e 2000, organização da professora Helena Parente Cunha. E, mais recentemente, nós temos a alegria de ter Carmen Moreno publicada nesta belíssima obra, que é uma do Rubem Jardim, As Mulheres Poetas. Então, aqui, na página 108, nós temos lá a foto de Carmen Moreno, os dados, né, e a obra. E a segunda observação que eu gostaria de frisar é o seguinte: refletindo um pouco sobre os títulos dos 3 livros de poemas de Carmen Moreno, eu percebi o seguinte: em 2 deles, nós temos a palavra amor. Olha que interessante. Loja de amores usados sobre o amor e outras traições. E o mais importante, apesar de não termos a palavra amor expressa aqui no título deste volume, nós temos a palavra asas. E temos também a expressão fabricar asas, o que remete à imaginação. Então, ainda que não haja uma referência expressa aqui, nós temos aqui também a temática amorosa inclusa nesses belíssimos livros de Carmen Moreno. Obrigado. Beleza. Ótimo. Um diferencial do sarau nosso é que a gente não dá voz aos poetas só. A gente acha que é importante os críticos participarem, porque isso ajuda na compreensão do poema, na compreensão da carreira do poeta. Esse é o diferencial do nosso sarau. A gente sempre chama críticos para falarem sobre os poetas que a gente está homenageando. Eu queria mostrar um livro aqui também, antologia, que saiu em homenagem ao Tanussi,
é de um lutador de lá de Volta Redonda, o Jean, que organiza essas antologias periodicamente. Sempre ele homenageia um poeta. Na capa tem uma entrevista com o poeta e alguns críticos falam algumas palavras. Eu aqui vou agora abdicar um pouquinho da minha função de mediador e faço questão de dizer o texto que eu publiquei aqui nessa antologia em homenagem ao Tanussi. Eu sou amigo do Jean, né, e até tinha sugerido o nome do Tanussi para o Jean. Ele achou a ideia muito boa, acabou saindo. Já sugeri o seu também, Carmen. E quando sair a sua, pode contar com o texto meu também, que estará lá. Vou ler agora rapidinho o que eu escrevi sobre o Tanussi, especialmente para essa antologia. Tanussi Cardoso, um poeta entre a razão e o sentimento. A emocionada e simultaneamente reflexiva poesia de Tanussi Cardoso é uma densa e lauta viagem em torno da razão e do sentimento. É uma poesia iluminada e luminosa, que aponta para um beco onde reside o coração do homem, com um sem número de saídas. Porque é uma poesia que não se enquadra em nenhum rótulo. Ora é lírica, ora é filosófica, ora é elegíaca, ora é social, ora é intensamente sensual e homerótica. Mas esse feixe de opções não invalida sua principal característica. A poesia do autor de Exercício do Olhar é, acima de tudo, tanussiana, isto é, dotada de uma singularidade única e inigualável. Cronologicamente, Tanussi Cardoso pertence à geração 70, também conhecida como geração mimeógrafo, responsável pela chamada poesia marginal. Uma geração que, segundo o poeta Nicolas Ber, ele mesmo um dos principais nomes do movimento, abre aspas, tirou o terno e a gravata da poesia brasileira, fecha aspas. Portanto, não por acaso Tanussi é quase sempre associado a nomes como Leila Mícolis, Caio Trindade, Braulio Tavares, Cláudio Rodrigues, Ulisses Tavares, Mano Melo, Tavinho Paz, Reca Poletti e Paco Caque, entre outros. Tal aproximação não chega a ser despropositada, em razão da objetividade e da clareza contida em seus versos. Porém, ao contrário de alguns dos seus companheiros de viagem, Tanussi Cardoso é um poeta que não recusou o legado principal da tradição poética brasileira. E aqui eu dou um exemplo num verso que diz assim: acabei um jantar diferente do de Oswald. Fecha aspas. Ele nos diz em veredicto: uma vez que boa parte do segmento da poesia marginal na época trocou, como se sabe, o binômio Drummond-Cabral por Bandeira-Oswald. Esse não foi o caso de Tanussi, que preferiu abarcar ao invés de restringir. Sem ignorar a qualidade da poesia de Manuel Bandeira, uma de suas influências, aliás, e de Oswald de Andrade, o autor de Eu e Outras Consequências dialoga fortemente com Carlos Drummond de Andrade, mas também com Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Roberto Piva, Gilberto Mendonça Teles, Moacir Félix ou Ivan Junqueira, e mais recentemente com Marcos Vinícius Quiroga, Antônio Carlos Sequim, Cláudia Roquette Pinto, que, aliás, é a nossa convidada agora de outubro, o sarau vai ser imperdível com a Cláudia Roquette Pinto. Está lançando o livro novo dela. Sim, Alma Corsária. E será a nossa convidada no sarau de outubro. Lançamento presencial, acho que na próxima... Essa semana, o lançamento presencial do livro da Cláudia, né? Dia 29 de outubro eu estarei lá lendo alguns poemas. Vai ser uma beleza. A gente aguardava esse retorno da Cláudia há muito tempo. 29 de outubro? Então eu fiz alguma confusão, certo? Desculpe, 29 de setembro, desculpe. Ah, sim. Que vem, 29 de setembro. Bom, então eu dizia aqui, mais recentemente, né, ele dialoga com vozes que são Marcos Vinícius Quiroga, Antônio Carlos Sequim, Cláudia Roquette Pinto e Igor Fagundes, embora à sua maneira, ou seja, preservando sempre a sua inconfundível voz poética. Pessoalmente, Tanussi Cardoso é um raro exemplo de elegância e delicadeza ímpares, sendo muito querido por seus amigos. Essas qualidades também permeiam a sua poesia, que não hesita em abordar temas difíceis como a morte, as perdas e o desespero, mas sem perder a ternura jamais. Por tudo isso, aos 75 anos, Tanussi finalmente vinha obtendo, com justiça, cada vez mais reconhecimento por parte da crítica e do público. Sua obra se firma hoje
uma das principais vertentes da poesia brasileira contemporânea. Poxa, eu li, fiquei tão contente vendo agora, ouvindo você. É muito emocionante. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado mesmo pelo carinho aí, pela crítica. Muito obrigado. Foi um prazer. Reli a sua obra para poder escrever esse texto e vamos dar início ao sarau agora. Vamos começar pelos poetas. Bom, quer começar agora, Carmen? Vou começar, então. Desse meu livro mais recente, Sobre o Amor e Outras Traições, publicado pela editora Patuá. Quem quiser é só ir lá no link da editora e adquirir o livro. Tratado sobre a mulher morta. Desculpa, antes eu quero fazer uma observação. Esse poema que eu vou ler, ele é do último capítulo, e ele fala, nesse capítulo, eu me dedico ao tema do feminicídio, outras traições. Tratado sobre a mulher morta. Como? A página do livro. 134 e continua na 135. Página 134. Ótimo. Tratado sobre a mulher morta. Prepara-se o crime aos poucos, sob a cegueira dos séculos. Desde cedo, o sangue das moças goteja na poça, ofertada por fim às manchetes. Aos poucos, antes de o útero inchar e o fluxo rubro jorrar a primeira vez pelas pernas, e os pelos pontearem a carne verde do pubis. Antes de o esperma inaugural macular de posse o prazer, o sangue das moças vaza, invisível, pelos poros do poder. Prepara-se o crime aos poucos, no quarto rosa. Sob os babados dos vestidos, facas fatiam o horizonte em sim e não. Antes de o buquê murchar e o arroz do altar apodrecer na prateleira, o sangue das moças segue sua angústia de mar. Aos poucos, quando o corpo se deita para deixar, e um Deus delirante demarca bandeiras na terra possuída. Quando peitos promovem produtos e a beleza se basta como atributo. Escorre com ciúme o sangue das moças, da fala áspera ao grito, do soco à surdez consensual, e o pedido de perdão travestido de amor e permissão. Prepara-se o crime aos poucos, definida a supremacia do falo, no aconchego das escolas, no colo das mães, por entre as pernas dos pais e seus paus de pedra escorre o sangue das moças. Pelas vias das TVs, sob o jugo dos jornais, delegacias, religiões, tribunais, pelos trens, ejaculando nos vagões seus homens descarrilhados. Das veias de todos nós salta o sangue das moças, estancado pelo algoz. Beleza. Obrigada. Muito bom. Tanussi. Está sem som, Tanussi. Está sem som. Então, eu vou homenagear o meu amigo Ricardo Alfaia, que citou o poema Ad Infinitum, e eu vou ler para ele agora o Ad Infinitum e para vocês todos. Diz assim: a vida teima, permanece fincada em suas algaravias. A vida em seus dejetos, a vida em suas flores, a vida em seus amores, a vida sitiada, presa em suas graças, presa em suas ramas, presa em seus sabores, a vida em alerta. Nem o sol das florestas em fogo, nem o pó das estradas vazias, nem a voz dos falsos profetas, nem o riso frágil dos pastores. A vida não morre, reconstruindo seus ossos
A vida segue seu curso. A vida toca os tambores. 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 Beleza, pode dizer mais um, Carmen? Pode dizer mais um, Carmen? Sim. Esse poema também, do livro mais recente, chama-se Paracambi, e eu escrevi, movida por um sentimento intenso, com relação... Como? Com relação à doença. Nós tivemos uma irmã esquizofrênica internada num hospital psiquiátrico durante muitos anos. Então, eu escrevi Paracambi. A irmã nunca morre. Feito o poema e seu gemido calado, à espreita de um verbo salvador. A irmã, poema enclausurado, nenhum divã soletrou em mim, traduziu por mim o poema loucura. Leio em braille a dor da irmã, ao esfregar o peito nos dias sem paz. Sou sua asma e asfixia, doçura e taquicardia. A irmã nunca morre. Um tropeço desenterra a dor vivaz, vitalícia. A irmã e sua camisa de força. O pai possível, a juventude impossível. Os sonâmbulos do pátio a pedir cigarros nos dias de visita. A sedação dos doutores, esses senhores. A irmã e o doutoreiras. Seu preço, seu lar, masmorra, endereço. Muito bom esse poema, muito pungente, toca as pessoas profundamente. Um dos melhores poemas do livro, na minha opinião. Obrigada. Eu costumo dizer que a poesia salva, né? A mim, realmente, salva, porque a gente transforma a dor, né, em arte. Tem até um poema meu que diz assim: escrever, transformar a dor em leveza e qualquer lixo humano em beleza. Ricardo, a minha sobrinha, tem vários sobrinhos queridos, a Liane, ela está presente, ela está sempre acompanhando meus eventos do Tanusse. Eu não sei se pode ser agora. Eu gostaria de escrever um poema, de ler um poema que eu fiz para ela na pandemia, num momento de muita emoção, em que ela veio me visitar e ficou, quer dizer, na rua, olhando para mim, falando por telefone. Foi bem naquele momento forte que a gente estava bastante, com muito medo, né? Ela de máscara, eu gostei muito de falar com ela por telefone, mas me deu uma angústia. Eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Então, eu escrevi para ela, minha querida sobrinha, que não fiquem com ciúme, os outros também são muito amados. Escritos da pandemia, para minha sobrinha Liane. Posso ler? Pode, página 93. Página 93, isso. Para você, minha sobrinha. O telefone toca. A moça se move na tela. Os olhos me dizem que sorri sob a máscara. Choro. A geografia nos avizinha, mas não me basta. Perto e longe, nestes tempos de clausura, são sempre lonjuras. A sobrinha não se aninha há meses em nenhum abraço. Saudade não se precisa, como a chegada infalível da noite. Nunca se sabe o quanto já esgarçou o peito. De repente, infla o coração desavisado, esvaziado de alguém. Pudera embalar a sobrinha no berço antigo, cantar para ela cantigas de sorte, espantar o medo e a morte e sustar em nós a solidão. Beleza. Eu queria registrar a presença aqui da escritora e poeta Celi Luz, que está nos acompanhando, e vou também ler aqui um chat da Edilene, que disse que gostou muito, está gostando muito do evento, e disse aqui para você, Carmen. Carmen, a reencarnação também explica a relação, a troca, o amor, essa reunião de almas de vocês.
Amei conhecer vocês e suas histórias. Gratidão. Que bom. Obrigada. Eu concordo. Eu concordo plenamente. E nesse momento eu abro também aqui o espaço para quem quiser fazer alguma pergunta agora, dizer alguma coisa. Nós temos um tempinho ainda. Quem quiser agora se manifestar, o microfone está aberto. Eu posso dizer um poema, então, enquanto isso? Claro, diga 2. Tá bom, eu vou seguir o mesmo caminho da minha irmã. Como ela disse, nós tínhamos uma irmã esquizofrênica que morreu no hospício, nós éramos ainda novos, não entendíamos essa coisa drástica do que é estar num hospício, né, sofrendo tanta coisa ruim, enfim. Esse poema, nossa irmã se chamava Gley, se chama, porque está em nossa vida ainda. E esse poema se chama Carta à Irmã Morta no Hospício, que diz assim: por que da loucura o rio atravessaste, irmã? Que barco te levou a outra margem? Que barqueiro sonhador? Que velas e remos pesados? Que imã te marcou? Que chuva de pingo doce? Que secreta dor? Por que atravessaste o rio, irmã? Que falta buscavas? Que anzóis para teus peixes? Que pentes para os cabelos? Que éguas aladas te voaram? Que medo aguava tuas águas? Que coragem! Por que, irmã, o rio atravessaste? Que sombra te assombrou? Que meio-dia? Com que cavalos marinhos fizeste a travessia? Por que essa noite opaca, o vinho seco, a sede deste sol amargo? Como nadar em tua direção? Qual a distância desse abismo? Por que o rio atravessaste, irmã? Que palavras a conhecer, que mãos sedosas, que ternuras, que iara te encantou canções, que corpo procuravas no teu corpo, que novas paredes e vômitos? Por que atravessaste o rio, irmã, e não voltaste? Acaso te afogaste em ondas de safiras? Com que cordas te amparaste? Que gravidez de flores, que vela para os anjos, que festa enfeitiçada! Por que atravessaste, irmã, o rio? Onde nua dançarás teu baile? Quem chamarás a teu banquete? Por que te permites a liberdade do sono? O que ensinarás aos cegos? Por que saltaste do olho do furacão? Por que atravessaste o rio da loucura, irmã? Que cicatriz sem sangue te cortou? Onde desfez-se o primeiro fio, o aconchego? Que rio é esse que te perdeu e te salvou? A minha irmã Gley. E agora... Esse poema, Tanusi, é inédito ou está publicado? É inédito, é inédito. Eu nunca publiquei, eu não sei porquê, mas vai sair no próximo livro. Bom. E agora, seguindo também no Rio da Carminha, também para minha sobrinha Liane, está nesse livro Eu e Outras Consequências, na página 76. Seguimos ver, meu amor. Se chama Poema para Qualquer Ano Novo, para minha sobrinha Liane. Diz assim: a colher pássaros, suas sombras de liberdade e beleza, ouvir seus piares de dor, fome e prazer, compreender a expressão das asas, pousá-los nos ombros, deixar-se com eles nessa viagem de busca e de calma. Ser pássaro na sabedoria de maravilhar-se com a vida ínfima e pouca em seus mínimos detalhes de mistério e poesia. Aprender a transformar migalhas em sementes de ninhos, dividi-las,
entender a nervura das distâncias, obstáculos, e quedar-se quieto à espera do canto e do voo. Para minha sobrinha Eliane, que a gente ama tanto. Vamos agora dar a palavra aos críticos. Ricardo, diga algum poema. Não, eu dizia rapidamente que eu não cheguei a preparar nada, porque eu pensei que essa parte fosse só para a plateia. Mas eu vou ler aqui do livro Quadrigrafias, que eu tinha separado por caso... Livro Quadrigrafias, não sei se está aparecendo aí. Que eu tinha separado porque tem Tanusse nesse livro, né? Então, qualquer coisa assim que precisasse, estava aqui à mão. E eu estou também nesse livro, né? E aí eu vou ler um poema que eu gosto muito, nem se compara aí mas eu gosto. Esse livro eu organizei como se fosse um álbum de fotografias, né? Que se chama Álbum Sem Família, né? Então é o seguinte, eu vou ler a foto 054, Retrato que Sorri. Esse homem branco sorridente no retrato, sem pudor, oferece-me um dentifrício. Ele pode ser daqui, talvez de São Paulo, ou, quem sabe, um espanhol de Madrid. Mais provavelmente, um nova-iorquino, quiçá um francês num boulevard de Paris. Porventura, um executivo germânico, um gentleman britânico. Esse homem, cuja face brilhante é a de milhares, olha-me diretamente nos olhos. Ele me espera com toda franqueza na apertada sala de espera do dentista, que daqui a pouco extrairá de mim para sempre um valioso e inestimável dente. O modelo elegante, na quarta capa daquela revista intrigante, tenta inutilmente convencer-me de que, com seu rosto em tela, a vida é azul e bela. Beleza. Agora, antes da Celi Luz, por favor, Eliane. Oliane. Carmen Moreno, em Loja de Amores Usados. A sua parte. O mundo está em guerra. Qual a sua palavra bélica? Onde o seu amor emperra? A guerra está na sua terra. Na casa do... Tá ruim o som. Espera aí. Um poema de Carmen Moreno. Agora sim. Poema de Loja de Amores Usados. A sua parte. Tá ruim de novo. Tá ruim. Tá ruim? Acho que você chegando mais perto fica melhor. Tudo bem. A sua parte, de Carmen Moreno. Ok. O mundo está em guerra. Qual a sua palavra bélica? Onde seu amor emperra? A guerra começa na sua terra, na casa do cotidiano, no quintal do seu pensamento insano. Depois vira fala e cresce em ato mesquinho. E você atira sem bala no inimigo, seu vizinho. O mundo está em guerra. Qual o seu verbo que mata? Qual o seu gesto que enterra? Carmen Moreno, em Loja de Amores Usados. Beleza. Celi, por favor. Boa noite, poetas. Eu quero dizer que estou emocionada, porque eu acompanho o trabalho de Tanusse, sempre me emociono, e Carmen Moreno também. E a avaliação dos críticos, tudo que foi colocado, olha, um começo de noite muito gostoso, uma live bonita, não é? E essa emoção toda é porque eu gosto de poesia e porque eu amo esses dois aí, que é um carinho muito grande que a gente tem por eles, né? Bom, a poesia eu vejo assim como uma certa utilidade, que não estou me referindo a nenhum aspecto mercadológico, não. Mas, assim, gente, os valores humanos, não é? Especialmente o respeito,
o carinho, a importância, né, da troca, o respeito às identidades. Tudo isso a gente encontra na poesia de Thanusse e Carmen Moreno. Então, eu queria dizer isso, queria dizer porque fiquei feliz demais de ouvir poemas que eu já conheço, que eu tenho o livro deles, né? E que o Oliane colocou muito bem, o Ricardo Alfaia também. Tá? Então, é isso. Thanusse é um dos maiores nomes da atualidade e tem aqui o meu voto de que continue crescendo, que seja reconhecido lá fora do nosso país. Viu, Thanusse, que você é maravilhoso, e a sua irmã também. Então, eu só quero agradecer ao Ricardo, né, ao Lemos, esse trabalho de trazer a poesia. E é isso, gente. Um abraço grande para todos vocês, tá bom? Vou seguir, mas a gente quer ouvir um poema teu também. Você é uma grande poeta, querida por todo mundo. Você não vai chegar... Poema meu? Poema, sim, lógico. Então, esse livro aqui vai ser lançado agora em breve, no dia 18 de outubro. Então, eu vou ler um poema. É um lançamento físico, né? Que já foi feito lançamento online. Tá bom, eu vou ler assim, então eu não tinha pensado em ler, mas vou ler. O poema de número 54. Não tem título. Bendigo o silêncio e passo pelos umbrais. Sussurro teu nome, poeta maior. Deixaste a inscrição e tantos poemas. Procuro a informação, quero saber mais. Tiveste tantos nomes, os heterônimos. E eu te chamo FP, carinhosamente. Sabias como ser universal, como ser imortal, porque em teu coração os versos esperavam. Portugal a ti venera, expõe teu mausoléu para quem pensa que morreste. És o maior poeta da língua portuguesa. Não morreste para nós, Fernando Pessoa. Esse poema faz parte desse livro que se chama Travessia. Alguns poetas já têm esse livro. Quem for ao lançamento e já tiver esse livro vai ganhar um brinde, viu? Já fiz o meu plim-plim. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada por ter vindo ao programa. Parabéns pelo livro e muito obrigada pelas palavras. Você é sempre uma pessoa muito acolhedora e generosa e uma grande poeta. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado, Segui. Obrigado, estaremos lá no seu lançamento. Bom, estou chegando ao fim agora do nosso sarau, já está quase na hora de terminar, mas ainda dá tempo do Thanusse falar mais um poema e a Carmen também. Então, e gostaria que vocês começassem a se despedir, que já estamos chegando na hora do término. E a palavra de vocês agora. Acho que eu vou ler um poema. Eu vou começar lendo um poema para Rosane, desse meu livro. Só li poemas do mais recente, sobre o amor e outras traições. Almas, para Rosane. No teu abraço me reencontro com o mais antigo de mim. O que perdi na primeira vida, ainda verme. O colo da mãe primeva. A aparição do espírito no útero da caverna. A paz esquecida no silêncio da terra. O que existia antes de Deus. Travou. A gente já está se despedindo? Temos ainda uma palavra final. Temos ainda uns 3 minutinhos. Então tudo bem. Gente, eu já vou agradecer. Está travando. Eu estou travado? Não, né? Não. Eu estou te ouvindo. Estava travando a Carmen. Tá. Gostado aqui não travou a Carmen, não. Você está travado, Carmen. Ele... Poema? Depois...
A gente ouviu. O Ricardo... Eu ouvi aquele poema, sim. Então, eu só vou fechar, então, me despedindo, para depois todos falarem aí as suas... sobre as emoções dessa noite. Eu fiquei extremamente feliz. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo evento Sarau do Museu, pela análise da minha obra feita pela Oliane, também muito boa a análise do Ricardo Alfaia sobre a obra da Tanusse, o Lemos, que foi embora. Quero agradecer a todo mundo, inclusive o pessoal da equipe de produção, que me deu uma assistência ontem, na hora do teste. E boa noite. Agradeço as pessoas que estiveram conosco até agora. Muito obrigada. Bem, eu também já vou agradecer e vou acabar falando um poema. Eu sempre acho que a poesia, a arte em geral, tem o objetivo de entrar dentro das pessoas, não é? Ficar com elas, morar nas pessoas que a gente gosta. E eu espero que nós tenhamos conseguido um pouquinho desse habitar o outro, né? Eu agradeço muito a todos pelo carinho, todos, pelas presenças afetuosas, pela presença da minha irmã Carmen Moreno, né? Ao Ricardo Alfaia, falar também da minha poesia, do Oriane, com a análise belíssima também, ao meu amigão Ricardo Vieira, ao Lemos, enfim, a toda a equipe e a todos que se apresentaram aqui hoje, a Ciri Luz. Eu agradeço mesmo porque vocês persistem acreditando na cultura, na leitura, na educação, né? E nesses momentos sombrios, a poesia tem que brilhar sempre no coração de todo mundo. É isso aí. Então, eu quero finalizar com um poema que fala de amor, na esperança do amor, na esperança do amor. Então, eu quero falar um poema de amor, porque nesses tempos de ódio, o amor tem que sobreviver sempre. Eu quero dizer isso, então, que chama poema de amor mesmo. Diz assim: o amor anda pelas águas como santo, toca fogo no corpo e não se queima, incêndio de primaveras. O amor mergulha no escuro e vê a luz, repete os velhos salmos e torna em milagre o impossível. É dado ao amor cavalgar auroras, diluir-se aos pés dos dinossauros. É dado ao amor bloquear dunas e diques, dormir no fundo dos pântanos. É dado ao amor acreditar em primaveras. Corra pelo orvalho das manhãs, corra pelo orvalho, corra pelas manhãs. Não acredite que não há mais orvalhos, não acredite que não há mais manhãs. Molhe seu corpo na chuva do dia, molhe seu corpo na chuva, molhe seu corpo no dia. Não acredite que não há mais chuvas, não acredite que não há mais dias. Ponha seu beijo na boca do amor, ponha seu beijo na boca, ponha seu beijo no amor. Não acredite que não há mais beijos, não acredite que não há mais amor. Amor para todos. Esse poema está onde, Tanusse? Ainda não está, eu vou botar no próximo livro. Pô, esse livro vai ser quente, hein? Eu espero. Bom, vou passar a palavra agora ao Ricardo Alfaia para despedir-se e o Oliane também. Eu apenas quero agradecer a oportunidade e eu falei do Tanusse o que deu para falar por causa da exiguidade do tempo, né? Porque a obra do Tanusse é uma coisa estonteante, como se vê, né? Obrigado. E foi muito bom ter participado, agradeço muito. Eu tenho pouca experiência nessas lives e foi muito significativo estar aqui. E agora, deixa eu ver se eu consigo fazer como vocês, né? Eu pensei em fazer isso antes, mas fiquei pensando, será que pode? Pode. Então é isso. É só isso que eu quero dizer. Obrigado, Ricardão. Muito obrigado.
Eu só quero deixar registrados os meus agradecimentos, Ricardo Vieira, pelo convite, Carmen Moreno. Foi um prazer imenso estar com todos vocês, nosso querido Ricardo Alfaia, esses dois gigantes da poesia, da literatura contemporânea, que são Carmen Moreno e Luiz Cardoso. Agradeço a todos que acompanharam, que prestigiaram, ao pessoal da equipe técnica também. Foi um prazer imenso, uma tarde e noite fantástica. Muito obrigado. Obrigado a você também. Obrigado a todos. Bom, eu gostaria de desejar um bom final de semana para todos. Muito obrigado pela sua presença, Tanúcio. Muito obrigado, Carmen. Eu agradeço. Foi ótimo vocês dizerem vários poemas inéditos aqui. Isso dá a vontade de que o livro venha logo e a gente leia mais você. Muito obrigado pela sua presença, meu xará, Ricardo Alfaia. Oliane, é muito bom quando a gente tem esse entrosamento e quando os poetas dialogam com os críticos e os críticos com os poetas. Isso é necessário para a literatura brasileira, para manter a literatura brasileira viva. E aí eu quero me despedir também agradecendo aqui ao pessoal do Museu da Justiça, ao pessoal da ESAGE, que torna isso possível, e a todos que estão nos acompanhando. Um beijo, pessoal. Bom final de semana. Obrigadão a todos. Obrigado. Tchau. Boa noite.